Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do nosso canal Entre Líderes. Fazendo parte do nosso canal, Falar é Fácil. E dessa feita aqui tendo o prazer de receber a Sônia Reiterman. Seja muito bem-vinda em nosso podcast, Sônia. Obrigada, prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Enorme prazer estar aqui. Por aceitar o nosso convite. Uma trajetória profissional, assim, bastante intensa, não é? Atua há mais de 20 anos de carreira em recursos humanos. Atua em multinacionais de diferentes setores como consultoria, seguros, química, serviços compartilhados, indústria de gases. A famosa frase ali que a cultura come a estratégia, né, no café da manhã. Isso foi no início dos anos 2000, se eu não me engano, 2006 precisamente. Cultura come o café, como é que é? Come a estratégia no café da manhã. É uma frase bastante interessante, comum, muito usada em recursos humanos. Só para reforçar, né? Começo de conversa, assim, então, como é que é mesmo? Só para reforçar. A cultura come a estratégia no café da manhã. Exato. Ou seja, então a cultura passa a ser mais importante do que o próprio processo estratégico. Essa era a ideia antes. Sim, porque não adianta nada você ter uma estratégia linda, maravilhosa, se você não envolve as pessoas, não está dentro da cultura, porque às vezes, dependendo, vai que você está lá numa cultura tóxica de uma liderança que não acredita, né, na estratégia. Então não adianta nada a estratégia. E a sua visão hoje? Você acha que ainda continua prevalecendo esse pensamento com verdade ou tem mudanças em relação a isso? Olha, é um trabalho de formiguinha. Primeiro, a empresa ela precisa entender primeiro o que é a cultura, né? Porque a cultura ela é uma coisa que é vivida e não é de um dia para outro dia, né? Não é assim, vamos montar, vamos seguir os valores, eu quero todo mundo que seja voltado para resultados ou que seja voltado para a inclusão, mas eu quero assim, para o mês que vem, daqui a 2 meses e pronto, top goela down. Não é assim. A cultura organizacional, você tem pesquisas, você tem uma série de coisas para poder levantar, pesquisa de clima. Sim. Mas eu acho que a principal ferramenta é a comunicação. Eu acho que é um grande desafio. Como que o RH trabalha a comunicação para poder ter uma boa cultura organizacional, desde o chão de fábrica até a alta direção? É um trabalho longo e você precisa primeiro além de entender, eu chamo de traços culturais. Eu vou falar, quando, por exemplo, eu já entrei numa empresa onde você primeiro precisa mapear o que ela já tem de bom. Porque não adianta também, vamos começar uma cultura do zero. Primeiro você precisa saber que tipo de até traços... alguma coisa para corrigir, alguma coisa para cortar, alguma coisa para acrescentar. Ou para adaptar, para melhorar. Claro. E partir de um ponto, não é? Exato. Então você tem que olhar a empresa e ver quais são esses traços culturais que ela tem. Como? Com rodas, pode ser rodas de conversa, com entrevistas, tá junto. Por exemplo, se é uma indústria, eu trabalhei bastante em indústrias, você tem que ir, sim, tem que ir lá presencial. Não adianta fazer, hoje eu sei que tem tecnologia, tudo, mas não adianta. Tem que ir olho no olho, tem que conversar com as pessoas e escuta ativa acima de tudo. Então, aí você vê quais são os traços culturais que a empresa já tem, e aí, junto com a estratégia, né? Porque hoje o RH também, ele é um RH de negócios. Ele é um RH que tem que estar junto. Board da empresa que toma decisões também, né? Com certeza. E aí eu falo sempre que a cultura, ela anda junto com a estratégia. Como que o RH ajuda nos negócios, no sucesso dos negócios corporativos? Olha, pode ajudar de várias formas também. Porque é um desafio, né? Muito. Trabalhar com gente não é fácil, né? Ainda mais que várias cabeças, vários pensamentos. Você tem pessoas e pessoas, líderes e líderes, alguns resistentes, outros mais abertos.
Então, eu vou falar a minha estratégia. Eu gosto muito dessa parte de dados. Eu acho que sem dados você não consegue dar para a tomada de decisões. Então, o que eu faço? Eu, por meio de dados, montando, por exemplo, uma estratégia de cultura, um change management, o que for, você monta todos os dados olha, fiz todas as entrevistas, todas as conversas, aqui estão os traços culturais, aqui estão os traços que podem ser adaptados, que podem ser melhorados de acordo com a estratégia da empresa. E aqui estão os indicadores. E com esses indicadores, os stakeholders, eles... Desculpa, E com esses... Esse detalhezinho só, acho que parou. Então, não tem problema, um espirrinhozinho assim, e tá tudo bem. Eu ia continuar, mas como você falou... Só virar o bolso para não ficar dentro do microfone. Aqui não, aí fica... Desculpa, gente. E tudo bem, eu parei de propósito, só para que... Calma, relaxa. Às vezes assim, dou umas tossidas aqui também. Mas só se for daquelas... Aí quem vai cuidar depois é eu. Mas foi legal, só ficou bonito. Ficou bonito. Boa. Bom, voltando. Vamos lá. E com os indicadores, eles ajudam na tomada de decisões. Então, isso ajuda muito. Essa é a estratégia que normalmente eu uso. Então, Sônia, aqui, falando de toda a sua trajetória, o que você trouxe de novo? O que você inventou, inovou, trouxe para o segmento de recursos humanos, considerando toda a sua bagagem? Você teve premiações. O que, de fato, gerou essas premiações que você recebeu no contexto de recursos humanos? Essas premiações, elas são muito importantes, mas eu sempre digo que não adianta também você ter uma certificação só por ter. Em muitas organizações que eu entrei, por exemplo, até tinham o Great Place to Work. Mas com as conversas, conexões com as pessoas, elas me vinham falar assim, tá bom, a gente tem, mas eu não sei para que isso serve e eu não sei qual é o meu papel e qual é a minha contribuição. Aí eu sempre penso comigo, tá bom, então vamos fazer, né, você ficar parte, né, dessa premiação. Como é que você faz isso? Ouvindo as pessoas, tendo uma escuta ativa e vendo o que realmente as dores e o que a gente pode melhorar. Isso é um exemplo do Great Place to Work, que eu até fiz, né? Grupos, eu ensinei, eu brinco, eu falo, os líderes a serem líderes, né? Porque o RH tem esse papel, que ele é fundamental, ajudar a mostrar os líderes com ferramentas, mas não fazer o papel deles, né? Ajudá-los a serem líderes, isso é uma coisa. Outras certificações até que eu consegui com melhorias. Essa do Candidate Experience Awards é uma certificação de recrutamento e seleção, onde candidatos são bem tratados, né? Onde eu tenho um indicador que eu uso bastante, que é o NPS, que é a experiência do candidato num processo de recrutamento. E com isso, foi aí que eu levei essa certificação. Tem uma outra certificação que eu tive recentemente, que ela é muito importante, que ela chama Great People Mental Health, que tem a ver muito com o que está acontecendo hoje em dia, que é a saúde mental. Sim. Então, e já como é que essa visão antes, a fazer um trabalho específico antes? Hoje a NR1 está sendo muito falada, discutida, mas lá atrás eu já falava isso, né? E eu falava assim, vamos trabalhar essa parte, vamos trabalhar a saúde. Eu falo que saúde não é ausência de doença. Saúde, você olha para a saúde mental, saúde física, saúde social, até saúde financeira. Então, foi aí que eu fui trabalhando todos esses pilares, fiz muita coisa. Como é que então foi a receptividade, a aceitação, contextos, quando você apresentava ideias, certamente inovadoras, lá atrás, em relação a isso que está acontecendo hoje? Como é que as pessoas acolhiam isso, principalmente os heads, né, os presidentes e CEOs das organizações? Você falou bem, eu trabalhei a maior parte que falam em modelos matriciais, que é assim, você tem
muitos chefes, né? Então, você tem que defender a sua ideia para 1, 2, 3, né? E essas ideias, elas são defendidas, lógico. Primeiro você escutando as pessoas, as ideias que são postas na mesa e escutando de fato, genuinamente. Eu ouvi muito falar em programas até de ideias onde não acontece nada com essas ideias. Então, é você mostrar para as pessoas que você ouviu. E aí você leva essas ideias, de novo, com os fatos e dados, né? Dos KPIs, né? E dando... você pode mostrar exemplos que vão contribuir, sim, eu provo isso, que engajamento, felicidade, dá lucro. E você consegue provar isso por meio de produtividade, sabe? Aumentar a produtividade. E com esses fatos e dados que eu falo, People Analytics, você leva para os stakeholders e fala assim, olha, essa ideia gera isso de produtividade e com todo o plano, lógico, o plano estratégico, você leva antes de só falar. Vendendo bem a ideia e as pessoas comprando, eu só te falo que isso só dá no sucesso. Então... Aí, nesse sentido, sabe? Então tem por trás disso toda uma estratégia para você mostrar por A mais B de que isso, a implementação desses sistemas vão gerar um retorno positivo, não só em termos de marketing, de imagem, de branding para a empresa, mas também em própria lucratividade. Eu chamo do EVP, né? Que é Employee Value Proposition, né? Que é a força da marca. Então, exemplo, você tendo um Great Place to Work, você tendo um Great People Mental Health, mesmo antes da pessoa entrar na empresa, ela já olha, poxa, já tem tudo isso, é uma atração. E também é uma forma de retenção, apesar que eu não gosto muito da palavra retenção, né? A pessoa, eu falo, ela tem que querer ficar na empresa. Eu escuto muito querência, né? Então, a pessoa tem que ter querência de ficar. Então, com tudo isso, você consegue fazer uma estratégia, que eu falo que é a estratégia do engajamento, onde as pessoas queiram vir e queiram ficar. A gente pode ajudar muito, principalmente no processo de recrutamento e seleção. Por exemplo, a gente pode estabelecer que a shortlist final que seja composta pelo menos por 50% de mulheres. Essa é uma ação de recrutamento que pode ser feita. Outra ação que eu vejo que está aumentando bastante aí é implantar, que a gente chama de blind CVs, que é currículos que quando você dá para o líder requisitante, ele não apareçam o gênero, não apareçam a faculdade que fez. Sabe por quê? Porque eu como RH, eu escutei muito assim, é faculdade de primeira, olha só que absurdo. É faculdade de primeira linha ou é faculdade de segunda linha? Oi, o que é faculdade de primeira linha? Sabe? Então, mas tinha antigamente, né, no meu tempo de executiva, tinha essa seleção. Tem empresa que não contratava ninguém que não viesse de faculdade de primeira linha. Não é? Que é algo assim muito discriminatório, né? Porque às vezes a pessoa que fez uma faculdade menos badalada, vamos dizer assim, é uma pessoa que trabalhou, que tem muita experiência, que tem garra, né? Então, isso realmente é bacana. Aí já não é uma discriminação entre homens e mulheres, mas de universidade, de origem, né? Talvez até de poder aquisitivo para poder ter uma formação um pouquinho mais elitizada. Outra coisa que eu vejo muito no mercado, no recrutamento, qual é a sua pretensão salarial? Eu tenho lá minha tabela salarial, o cargo é tal. Sim. Se a pessoa, pode ser, né, mulher, homem, se a pessoa ela virar e falar assim, sei lá, vou dar aqui um exemplo hipotético, R$2.000 é a faixa lá. Mas qual é a sua pretensão? É 1.000. Eu vejo empresas que falam, então vou te dar 1.000. Só que vai ficar muito abaixo ali da tabela. Em relação à própria outras pessoas trabalhando. Então não é isso que tem que olhar. Você tem que olhar a tabela. Mas vai ficar o dobro. E daí, qual é o problema? Sim, a política da empresa, é o cargo, é o mercado. E você liderou iniciativas de engajamento também, desenvolvimento de lideranças. Que exemplos você tem, que você teve na sua experiência de vida, que você destacaria sobre recursos humanos
no sentido de apoiar e alavancar negócios das organizações? Olha, de desenvolvimento fiz também muita coisa, por meio de resultados dessas pesquisas, não só Great Place to Work, às vezes tem as pesquisas de clima, tem às vezes censo de diversidade e inclusão, entrevista de desligamento. Você olhando tudo isso, você consegue olhar exatamente o que você tem que trabalhar. Por exemplo, vamos trabalhar a média gestão. Então, vamos fazer programas de liderança, de média gestão. Eu cheguei até a fazer programas de mentoria para a empresa. Em empresas que focavam em aumento do workforce feminino, eu fiz mentoria para mulheres, programa de mentoria feminino. Isso foi um sucesso. Então, assim, eu acho que tem várias práticas e programas que o RH pode ajudar aí tanto no desenvolvimento de liderança, quanto no desenvolvimento, principalmente da liderança feminina, que por muitas vezes ainda acha, lá tem o tal do síndrome da impostora, né, que acha que não pode, né, e você ouvindo outras mulheres que são, né, executivas, isso muda totalmente a forma de pensar. Eu mesma passei já por programa de mentoria feminina, e isso me abriu muito a cabeça. Hoje em dia se fala muito de propósito, sim, sentido para a vida e felicidade. Como é que é isso para você? Como é que você leva isso para o mundo corporativo? Como que as pessoas podem aprender a ter isso para ser mais felizes? Propósito não é uma coisa assim, sei lá, vamos mudar o mundo, nada. Às vezes o propósito é uma coisa simples. É você poder tocar na vida de alguém. É você poder fazer a diferença na vida de alguém, né? O RH, ele cuida de pessoas. E tem até, mas é RH de negócio, mas tem aquela famosa frase do Simon Sinek que fala assim: funcionários são pessoas, né? Prestadores de serviços são pessoas, clientes são pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Nem trabalhar. E quiser deixar algum recado aqui para as pessoas que estão te vendo, te assistindo, enfim, fique à vontade para, assim, olha, um recado, um conselho, se você fosse dar, o que você diria para as pessoas que estão chegando agora e, assim, vislumbrando trabalhar em recursos humanos? O recursos humanos, ele está em transformação. Na verdade, ele já é o futuro. Não tenham muita coragem, tem uma palavra muito legal que é a intencionalidade. Tenham a intenção. Errei, não deu certo, vou desistir. Não desistam. Não desistam. Procurem sempre estar questionando. Não tenham medo, às vezes, de conflitos também. Então, corram atrás. Eu sei que é uma palavra muito assim, mas é sonhos. Mas corram atrás dos sonhos, porque os sonhos se realizam. E isso é verdade.